confiado no Senhor. Por isso, ó Deus, nessa manhã nós te louvamos e rendemos a Ti toda honra, toda glória e todo louvor. Glória a Deus, amém, queridos? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pode se assentar. Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente, amém? Vamos ministrar a palavra e depois nós vamos fazer no final os dízimos e as ofertas. Bom dia, irmãos. Tudo vai bem com vocês? Glória a Deus. Sempre, né? Eu acho que sempre. Geralmente, quem está aqui à frente sempre começa dizendo quem está feliz em estar aqui, né? Em estar na casa do Senhor. Querido, não há lugar melhor na terra. Como a diaconisa Larissa falou, não é? Que ela, repetindo, né, a minha frase aqui, que quando nós estamos na igreja, nós sempre estaremos no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Deuteronômio. Falei certo, irmãos? Deuteronômio. Difícil, né, de falar? Larissa começou aqui em Êxodo, capítulo 13, no verso 17, que é algo que eu gosto muito. Eu gosto muito da forma, né, que Moisés, ele narra os acontecimentos, né, da libertação do povo de Israel até chegar na terra prometida. E esses versos aqui, Moisés, ele, usado por Deus, ele fala, né, para o povo: olha, eu não vou conduzir vocês pelo caminho mais curto, porque vocês nesse caminho aí, vocês vão se deparar com dificuldades, vocês vão se deparar com inimigos, e pode acontecer que o coração de vocês possam temer e vocês queiram voltar para o Egito. E o meu propósito para a vida de vocês é que jamais vocês voltem a ser escravos. O meu propósito para a vida de vocês é que vocês se apropriem de uma terra que mana leite e mel e que sirva somente o Senhor teu Deus, amém? Muitas vezes nós não entendemos, né, o porquê dos caminhos que percorremos, né, com Deus, mas com certeza o caminho que nós estamos, se nós estamos obedecendo o Senhor, nós estamos no melhor caminho, amém? Então aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 4, eu gosto muito desse momento aqui de Moisés com o povo. Aqui, Moisés, Deuteronômio, né, é um livro de repetições, aonde Moisés, com um tom, né, de despedida, ele começa aqui a reafirmar para o povo, a recapitular para o povo os mandamentos, a lei de Deus. E Moisés aqui, ele faz, né, um chamado para o povo de uma forma muito intensa, né? Porque o livro de Deuteronômio, em todo o tempo, nós vemos aqui Moisés dizendo para que o povo pudesse servir somente ao Senhor, obedecê-lo e amá-lo de todo o coração. E ele diz: olha, que vocês possam circuncidar o coração de vocês e que vocês possam amar a Deus de todo o coração. A circuncisão, querido, é praticado pelo povo judeu como um sinal de pertencimento. Quando Moisés está falando: olha, que vocês possam circuncidar o coração de vocês, que o coração de vocês tenha convicção de quem vocês pertencem. E aqui nesse capítulo 4 de Deuteronômio, nós vamos ler alguns versos. Eu queria muito ler todo esse capítulo com vocês, mas nem sempre, né, irmãos, é possível. Até mesmo porque são, se eu não me engano, aqui são mais de 40 versículos, não é? Aqui, deixa eu olhar. Irmãos, é 49 versículos. Mas nós vamos saltar aqui em alguns versos, para que nós possamos, nessa manhã, falar um pouco a respeito desse Deus incomparável a qual nós servimos. Amém? Você tem convicção disso? Você tem convicção que o Deus que tu serve é um Deus incomparável?
capítulo 4, a partir do verso 5. Irmãos, hoje o bispo não está aqui, né? Hoje ele está lá na nossa igreja em Anchieta, pregando lá. Mas nós estamos aqui, amém? Então diz assim, primeiro vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, Senhor, nós queremos te louvar, porque nós estamos num ambiente santo, porque este lugar é a casa do Senhor. Senhor, nós queremos te louvar, ó Deus, pela oportunidade, pela liberdade que temos de estar aqui, ó Deus, cultuando a esse Deus incomparável. Senhor, nós já, ó Deus, iniciamos o culto, nós já oramos, nós já prestamos, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração. Senhor, e agora, ó Deus, nós queremos, ó Pai, ó Deus, estar com os nossos ouvidos atentos à Tua voz. Senhor, tenha liberdade de falar ao nosso coração, porque o Senhor não fala com ausentes. Todos aqueles que aqui estão, ó Deus, e aqueles também que estão cultuando através da transmissão, nós sabemos que o próprio Espírito do Senhor os atraiu e eles disseram sim, ó Deus, a esse chamado. Senhor, então que nós, ó Deus, possamos estar com os nossos ouvidos atentos e o nosso coração aberto para a palavra que o Senhor, ó Deus, tem para falar conosco nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Diz assim, a partir do verso 5, do capítulo 4 de Deuteronômio: Eu lhes ensinei os decretos e leis, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando para tomar posse dela. Vocês devem obedecer os mandamentos e cumpri-los, pois assim os outros povos, presta bastante atenção nisso, querido, vou ler novamente o verso 6. Vocês devem obedecer os mandamentos e cumpri-lo, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão: de fato, essa grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos. Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês hoje. Apenas tenham cuidado, tenham muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os teus olhos viram. Conserve-nas por toda a sua vida na memória. Conte-nas aos seus filhos e os seus netos. Aí vamos lá para o versículo 32. Versículo 32 no mesmo capítulo. Perguntem agora aos tempos antigos, antes de vocês existirem, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. Pergunte de um lado ao outro do céu: já aconteceu algo tão grandioso, ou já se ouviu algo parecido? Que povo ouviu a voz de Deus falando no meio do fogo, como vocês ouviram e continuaram vivos? Ou que Deus decidiu tirar uma nação do meio de outra para lhe pertencer, com provas, sinais, maravilhas, prodígios e lutas, com mão poderosa e braço forte, e com feitos temíveis e grandiosos, conforme tudo o que o Senhor fez por vocês no Egito, como vocês viram com seus próprios olhos. Tudo isso foi mostrado a vocês, para que soubesse que o Senhor é Deus, que não há outro além dele. Do céu ele fez com que vocês ouvissem a sua voz para discipliná-lo. Na terra mostrou-lhe o seu grande fogo, e vocês ouviram as suas palavras vindas do meio do fogo. E porque o Senhor amou os seus antepassados e escolheu a descendência deles, ele foi uma pessoa
Ele foi em pessoa tirá-los do Egito com o seu grande poder, para expulsar de diante de vocês nações maiores e mais fortes, a fim de fazê-los entrar e possuir como herança a terra deles, como hoje se vê. Aí o verso 39 ele diz: reconheçam isso hoje e ponham no coração que o Senhor é Deus, em cima nos céus e embaixo na terra. Não há nenhum outro Deus. Obedeça os seus decretos e mandamentos que hoje lhe ordeno, para que tudo vá bem com você e com seus descendentes, e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor seu Deus lhes dá para sempre. Querido, eu quero desafiar você a ler todo esse capítulo em casa. Como eu fiz aqui a introdução, Deuteronômio é um livro de repetições, onde Moisés está aqui recapitulando tudo aquilo que ele estava ali ensinando ao povo ao longo desses 40 anos no deserto. Nós vemos aqui Moisés ressaltando, ao povo, que eles pudessem ter firmeza de propósito, que eles pudessem ter convicção do Deus a qual eles estavam servindo. E eu quero aqui abrir um parêntese, querido, porque quando nós olhamos aqui e nós vemos Moisés reafirmando em todo o tempo, que a nação de Israel é um povo escolhido, é um povo separado por Deus. Eu quero te dizer que a palavra de Deus, ele não faz acepção de pessoas. Todos aqueles que creem no Senhor, todos aqueles que invocam o seu nome, todos aqueles que creem e têm o Senhor como o único Senhor da sua vida, essa pessoa, ela faz parte do povo de Deus. E aqui Israel, querido, estava conquistando uma terra, não por causa da sua própria justiça. Deus estava tirando um povo, os cananeus, de uma terra próspera, de uma terra abençoada, porque era um povo perverso. Era um povo idólatra, e dentro das suas idolatrias, que eram diversas, de vários deuses, com vários sacrifícios, um dos sacrifícios mais perversos era que essas nações, elas sacrificavam seus próprios filhos aos deuses, queimando os seus próprios filhos. E Deus estava aqui fazendo justiça aos cananeus pela sua perversão, e também Deus estava aqui cumprindo a promessa. Quando o povo clamou ao Senhor, lá no Egito, Deus reafirmou a promessa que ele havia dado a Abraão, a Isaac e Jacó, que levaria o povo a uma terra que manava leite e mel. Dito isso, aqui nesse texto que nós lemos, nós vemos aqui, querido, que a bênção, ela acompanha sim a obediência, a qual flui de um coração renovado. Moisés, ele está aqui com um tom de despedida, porque Moisés, ele não entraria na terra prometida. Moisés, no momento ali, onde ele meio que perdeu a cabeça, é interessante falar isso, porque a palavra de Deus diz que não havia homem mais manso sobre a face da terra, do que Moisés. Mas porque Moisés teve uma atitude que não honrou a Deus diante de uma ordem, Deus falou: olha, você não vai entrar na terra prometida, mas você vai ver a terra. Moisés, ele viu a terra, porém ele não entraria nela. E daquele povo que saiu lá do Egito, 600 mil homens, fora mulheres e crianças, uma grande multidão. Esse povo está aí chegando à terra prometida, estava ali há alguns dias praticamente para alcançar a promessa. Nós vemos aqui que daquela nação, somente Josué e Caleb estavam entrando na terra prometida, juntamente com uma geração que havia nascido no Egito. Uma nação dos filhos daqueles que saíram do Egito. Uma nação que também presenciou ali no deserto os sinais, os prodígios, os inimigos sendo vencidos, Deus se manifestando através do fogo, através da nuvem. Uma geração, uma nova geração que testemunhou os sinais e prodígios de Deus também, só que agora no deserto.
Essa geração que viu a disciplina dos rebeldes, essa geração que viu a terra se abrir e engolir ali os rebeldes que se levantaram contra a autoridade de Moisés. Essa geração, filhos daqueles que receberam a promessa, mas que não entraram, morreram no deserto, porque o seu coração era incrédulo e eles eram rebeldes. Você tem liberdade com o irmão que está do teu lado? Você tem liberdade com ele? Olha para ele e fala assim: meu irmão, Deus te chamou para viver coisas poderosas, porque para servir a Deus não pode ser fraco. Amém? Quantos creem assim comigo? Querido, ser crente não é para fraco. Não é. E aqui nós vemos que esse povo que se rebelou contra Deus, esse povo incrédulo, morreu tudo no deserto. E essa nova geração aqui estava ali prestes a entrar na terra prometida. Porém, mesmo sendo uma nova geração, mesmo sendo um povo que testemunhou todas as manifestações de Deus, eles carregavam em si o legado de seus pais. Uma mente de escravo, uma mente medrosa, uma mente incrédula, uma mente rebelde. E agora nós vemos aqui essa geração numa batalha entre a fé e a dependência de Deus. Eu estou lendo um livro que ganhei de aniversário da minha menina, um livro Minha História, da ex-primeira-dama dos Estados Unidos, né? A Michelle Obama. E ela fala algo muito interessante ali naquele livro. Ela fala, olha, que antes, né, do fracasso ele ser algo de fato na vida de alguém, primeiro vem o sentimento. Antes do fracasso ser algo verdadeiro na vida de alguém, a pessoa tem o sentimento de fracasso. E aqui essa nova geração tinha um sentimento de fracasso. E Deus agora fala com esse povo. Deus fala com eles, Deus encoraja esse povo. Deus motiva, Deus traz as leis. Deus reafirma que estaria com esse povo. Deus reafirma que ele guerrearia as guerras e que nenhum inimigo iria prevalecer contra a vida deles. E aqui Deus fala, olha só, vocês vão entrar na terra que mana leite e mel, uma terra boa, uma terra fértil, uma terra próspera, porque eu sou com vocês. Eu sou o único Deus, o Deus poderoso, o Deus soberano, o Deus presente, o Deus fiel, o Deus justo. Eu estou com vocês. E por que Deus faz essa afirmação para o povo? Por que Deus aqui, ele fala para o povo, olha, não existe outro Deus, eu sou o único Deus. Eu sou o Deus que as outras nações olham e reconhecem, as outras nações dizem, que povo é esse? Que povo inteligente, que povo sábio é esse? Que serve um Deus que anda com eles. Que povo é esse que serve um Deus que guerreia as suas guerras? Que povo é esse que não tem outros deuses? Um povo que aí tem um Deus exclusivo. Por que Deus reafirma isso? Porque o povo viveu no Egito, aonde havia muitos deuses. E eles adoraram muitos deuses ali. Esse povo andou no deserto, aonde viu e ficou muito tempo, às vezes, ali parado, e na convivência com outros povos, viram que outros povos serviam muitos deuses. E a terra onde eles estavam indo agora para conquistar, a terra dos cananeus, era essa terra de muitos deuses. Mas você não, Israel. Você tem um Deus exclusivo. Você tem um Deus único. O Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Não se esqueça disso. Porque no momento que você entrar nessa nova terra,
você vai ouvir muitos falarem de muitos deuses. E dependendo ali da convicção dessas pessoas, desses idólatras, dependendo da teoria, dependendo do contexto dos seus argumentos, se você não tiver firmeza no Deus que você serve, você pode se contaminar. Então Deus aqui, Ele reafirma para o povo: não se prostitua, não me abandone, porque a vitória de vocês está em me obedecer. Amém? Olha para o teu irmão e fala: meu irmão, você entende isso? E aqui nós vemos Deus, através de Moisés, ensinando lições preciosas ao povo, e a nós aqui, através dessa palavra. A primeira lição que eu vejo aqui, muito forte, é o que está, no versículo 6 e 7, que nós lemos aqui, de Deuteronômio, que diz que assim, vamos ler, porque na repetição, nós estamos aqui num livro das repetições, Deuteronômio, o livro da repetição, porque quanto mais nós repetimos, mais nós inculcamos aquilo na nossa cabeça. E aqui no verso 6 diz: vocês devem obedecer e cumprir todos os mandamentos, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão, vamos repetir junto comigo? De fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Olha para o irmão que está do outro lado: tu és um povo sábio e inteligente. Aí ele continua dizendo: pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, que é tão próximo como o nosso Deus sempre que o invocamos. A primeira lição que Deus nos ensina aqui, querido, é que a bênção acompanha a obediência. Não tem como ser abençoado se não houver obediência, querido. A obediência, ela nos abençoa, ela nos traz segurança. A obediência honra o nosso Deus. A obediência mostra aos outros quem Deus é. Bispo, é tão difícil obedecer, não é? Esse povo aqui no deserto que viu tantas coisas, tantos sinais, tantos prodígios, o próprio Deus falando e eles desobedeciam, imagina nós, na verdade. Por isso, querido, que servir a Deus não é para os fracos. Porque a obediência, muitas vezes ela mexe, querido, com os nossos conceitos. Muitas vezes a obediência mexe com a nossa reputação. Não é verdade? E Deus aqui, Ele está nos dizendo que a obediência acompanha a bênção. E que é através dela que nós temos segurança. E é através da obediência que Deus é honrado nas nossas vidas. É através dessa obediência que as pessoas olham para nós e reconhecem que esse povo é sábio e inteligente. Aí ele continua, outra lição que Deus nos ensina aqui poderosa. E está no verso 23 e 24, esses versos nós não lemos. Mas uma lição poderosa que Deus nos ensina aqui, que é a idolatria. Repete comigo: a idolatria afronta a Deus. A idolatria é uma afronta a Deus. A idolatria, querida, é o excesso de amor por algo. A idolatria é admiração demonstrada de uma forma exagerada. Então eu quero te dizer que tudo que nos faz desobedecer a Deus, tudo que nos faz abandonar a Deus, tudo que para nós é mais honroso e mais digno do que Deus nas nossas vidas, isso é idolatria. Porque muitas vezes nós associamos idolatria somente com imagens, não é verdade? Mas a idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus nas nossas vidas. Bênçãos, pessoas, relacionamentos, trabalhos,
tantas coisas que nós temos a tendência de idolatrar, de abrir mão de Deus, da nossa comunhão com Deus para viver aquilo. Aí no verso 23 e 24 diz assim, no mesmo capítulo: tenham cuidado de não esquecer a aliança que o Senhor, o seu Deus, fez com vocês. Não faça para si ídolos algum com a forma de qualquer coisa que o Senhor, o seu Deus, proibiu. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso e Ele também é fogo, o que, irmãos? Por isso que os cananeus estavam sendo julgados. Porque Deus é um fogo consumidor. Mas também uma outra lição poderosa que esse texto nos ensina. Está no verso 39 e o verso 40, que foi os últimos versos que nós lemos. Deus, Ele está falando para o povo, Deus está falando comigo, Deus está falando com você, que nós nunca devemos esquecer quem Deus é. Que o nosso Deus é o Senhor. Que o nosso Deus é um Deus incomparável. Que o nosso Deus é um Deus poderoso. Que o nosso Deus, Ele tem nas mãos o poder de todas as coisas. Que Ele é Deus no céu e que Ele é Deus aqui embaixo na terra. Que não existe outro Deus a não ser o nosso Deus. Israel, tenha convicção disso. Seja um povo que tenha o Senhor seu Deus como o único Deus da tua vida. Porque Ele é o Deus soberano. Aí nós não precisamos nem ler esses versos, mas nós vamos ler porque nós estamos no livro da repetição. No verso 39 e 40, o Senhor diz: reconheça isso hoje e ponha no coração que o Senhor é Deus, em cima nos céus e embaixo não há nenhum outro Deus. Você está entendendo, Israel? Obedeça os seus decretos e mandamentos que hoje lhe ordeno, para que tudo vá bem com você e com seus filhos, com seus netos, com seus bisnetos, com toda a sua geração, e para que viva muito tempo na terra que o Senhor seu Deus lhe dá para sempre. A palavra de Deus, ela é algo tão vivo, ela é algo tão poderoso. Aqui nós estamos lendo, não é? Deus falando com o povo há mais de 3.000 anos atrás. E aqui no dia 18 de abril de 2021, essa palavra está queimando entre nós. Porque a palavra não muda. O nosso Deus não muda. E por fim, nós vemos uma lição que Deuteronômio nos ensina, que está no capítulo 6, a partir do verso 4, que para mim é a principal lição, é o principal ensinamento. Porque se eu e você formos capazes de cumprir, de obedecer esse ensinamento, todos os demais serão para nós prazerosos. Aqui nesse versículo, o Senhor está dizendo através de Moisés o seguinte: ouça, versículo 4 do capítulo 6, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, ou novamente, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje eu lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-o como sinal
em seus braços e prenda-os na sua testa. Escreva nos batentes das suas portas, das portas de suas casas, nos seus portões. Propague essa palavra. Aqui está a grande lição de toda a palavra de Deus. Que eu e você precisamos amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma e de todas as nossas forças. Coração, querido, está relacionado às emoções. A alegria, a tristeza. Aí tem aquela frase, né? Para quem casou ouviu isso. Na alegria, não é? Na saúde, na tristeza. Ame o Senhor, seu Deus. Na alegria ou na tristeza, ame o Senhor, seu Deus. Aí ele aprofunda um pouco mais. Vamos sair um pouco, né, desse ambiente só aí da emoção. Ame o Senhor de toda a sua alma. Aqui o Senhor está dizendo: ame o Senhor com as 5, no mínimo aqui, né? Nós, quem é psicólogo aí ou que entende um pouquinho de saúde emocional sabe que a alma, ela tem 5 fundamentos essenciais, que é a nossa vida psicológica, a alma. Primeiro, as emoções que nós associamos ao coração. Segundo, o intelecto, a lógica, a razão. Coloca a mão na tua cabeça e diz assim: você está entendendo? Ame o Senhor teu Deus com a lógica, com a razão. Terceiro, é a nossa vontade, é o querer, o não querer. Aí o quarto, ele fala da consciência. A consciência é a noção do que nós temos, do que é certo e errado, do que é justo, do que é injusto. É através da nossa consciência que nós julgamos os nossos atos e ainda colocamos pentelho para julgar os atos dos outros irmãos, não é? Mas a quinta faculdade aqui é o livre-arbítrio. Ainda assim que a consciência e o livre-arbítrio, né, caminham em conjunto, mas é somente o livre-arbítrio que tem o poder de decidir. É através do nosso livre-arbítrio que nós decidimos o que queremos e o que vamos fazer. É através do livre-arbítrio, querido, que as portas do nosso coração se abrem ou fecham para algo. E o Senhor está dizendo aqui: me ame com toda a sua alma. Me ame com as suas emoções, com a sua empolgação. Me ame também com a lógica, com a razão, de maneira que nada vai tirar de você o seu amor por mim, porque esse amor, ele precisa ser racional, esse amor, ele precisa ser lógico. Me ame com a sua vontade, com o seu querer. Me ame com a sua consciência de saber o que você está fazendo. Me ame com a sua liberdade de escolha. Escolha me amar. Abra o seu coração para mim. Mas ele continua dizendo: me ame também com todas as suas forças. Porque esse amor, ele precisa ser prático. Esse amor precisa ter atitude. Querido, quando eu e você amamos o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, nós obedecemos. Quando nós o amamos, nós não temos outros deuses. Quando nós o amamos, querido, nós reconhecemos quem Deus é. Quando nós o amamos,
nós falamos dele com insistência para os nossos filhos, com os nossos amigos, com os nossos familiares, com todos aqueles que o Senhor me dá a oportunidade, seja sentado na minha casa, seja no meu trabalho, seja na minha faculdade, seja onde eu estiver, a palavra do Senhor, ela flui de mim, porque eu amo o Senhor de todo o meu coração. Um tempo atrás, não tem muito tempo, estava sentada com um casal muito abençoado de jovens. E na conversa com esse casal, esse rapaz disse algo que alegrou muito o meu coração. Ele falou assim: bispa, os meus pais, eles não têm firmeza com Deus. Assim, eles falam que servem a Deus, mas eles não param em igreja nenhuma. E tem um desânimo de ir para a igreja, não é fácil. Mas eu decidi não ser como os meus pais. Eu estou tomando uma decisão que eu não quero ser como eles. Eu quero ter aliança, eu quero ter firmeza. Querido, eu quero dizer para você hoje, nessa manhã, que você veio aqui hoje, eu vim aqui hoje, para Deus falar comigo, para Deus falar com você, que o nosso Deus é um Deus incomparável, que independente das circunstâncias, que independente do cenário que nós estamos vivendo, seja ele, no âmbito dessa pandemia, seja ele nessa dificuldade, nessa tensão política que nós estamos vivendo, nesse momento de tantas mudanças, nesse momento de tantas teorias, de tantas apologias às coisas erradas, independente da situação, se eu e você temos a convicção do Deus a qual nós servimos, nós não seremos abalados, nós estaremos seguros, porque a obediência, ela acompanha, ela caminha junto com a bênção, e a bênção do Senhor repousa sobre aqueles que o amam, sobre aqueles que andam segundo o seu propósito. A bênção de Deus, a proteção de Deus, o refrigério de Deus, a paz de Deus caminha com aqueles que o servem, que o ama de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. E eu te pergunto nessa manhã: quem é Deus para você, Israel? Quem é Deus para você? Nós também estamos com esse povo, querido, nós estamos sendo preparados para entrar na Canaã celestial, e Deus está falando comigo e com você agora, antes de nós entrarmos, porque para entrar, eu e você precisamos cumprir essas lições. Deus, querido, tem coisas poderosas para fazer na minha vida e através da minha vida. Como Deus tem coisas poderosas para fazer na sua vida e através da sua vida. Não duvide. Não deixe a incredulidade tomar conta do seu coração. Não seja como aquele povo que saiu do Egito com a mente de escravos, cheio de incredulidade, de rebeldia, com o coração duro. Não, que você possa caminhar com Deus, falando da palavra, porque é na repetição que nós guardamos em nós, é na repetição que nós memorizamos aquilo que está escrito, e quanto mais nós memorizarmos, mais firmeza em Deus nós teremos. Quantos recebem essa palavra nessa manhã? Diga amém. Mais forte, diga amém. Glória a Deus. Amém? Repete comigo e diz assim: o meu Deus é incomparável. O meu Deus é um Deus forte, é um Deus poderoso, é um Deus abençoador, é um Deus que está comigo, é um Deus que me abençoa, é um Deus que guerreia as minhas guerras, é um Deus que me protege, é
é um Deus que me faz muito mais do que vencedor. Fica de pé, querido, fica de pé. Glória a Deus. É povo sábio e inteligente é esse. Porque ele sabe que a obediência encurta caminho. O povo só andou 40 anos no deserto, querido, porque tinha um coração endurecido. O caminho do Egito a Canaã, se a gente for exagerar no tempo, vamos colocar que seria de 1 mês de caminhada. Mas uma caminhada que durou 40 anos, e para muitos, custou a vida. Porque andou em círculos, por causa da dureza de coração e a desobediência. Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o teu coração. Ore a Deus, querido. Fala para Ele nessa manhã. Fala: Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, eu quero obedecer, ó Deus, a sua direção. Senhor, eu não quero caminhar, ó Deus, errante no caminho, andando em círculos. Porque muitas vezes as circunstâncias, ó Deus, eu tenho permitido as circunstâncias contrárias roubar a minha fé. Senhor, eu sei que o Senhor é Deus e que isso, ó Deus, possa estar, ó Deus, ó Pai, firmado em meu coração como a incircuncisão, Senhor, como a circuncisão. Senhor, que eu possa, Deus, te obedecer. Porque, ó Deus, a bênção acompanha, ó Deus, a obediência. Senhor, que eu não possa, ó Deus, abrir brecha na minha vida, ó Deus, para idolatria. Ó Deus, para nada, Deus, que possa, ó Deus, me tirar, ó Deus, do Senhor. Ó Deus, que nada tome o lugar do Senhor na minha vida, Pai. Senhor, que eu reconheça, Senhor, ainda assim, meu Pai, que os inimigos se mostram gigantes diante de mim. Que eu jamais esqueça que Tu és um Deus incomparável, que Tu és um Deus poderoso, que Tu és um Deus, Pai, soberano, Pai, o Deus que fez os céus e a terra. Senhor, o Deus, Pai, que através da Tua palavra, através do haja do Senhor, tudo se formou. Esse Deus, Pai, que através do Teu poder e da Tua misericórdia, ó Deus, soprou nas nossas narinas o fôlego de vida e por isso nós estamos aqui. Desse Deus que tem o poder da vida e da morte em suas mãos. Senhor, que nós não esqueçamos de quem o Senhor é. Senhor, e que acima de tudo isso, Pai, ajuda-nos, ó Deus, a Te amar. Senhor, não somente esse amor, ó Deus, apaixonado, ó Deus, esse amor cheio de emoção, cheio de vibração, ó Deus, mas esse amor consciente, esse amor lógico, esse amor real, esse amor que tem a consciência que não existe outro Deus, esse Deus que eu decido, ó Deus, amar, ó Deus, de todo o meu coração, e declaro que o meu coração está totalmente aberto para esse Deus. Senhor, que nós possamos Te amar nessa intensidade, Senhor, porque a paixão ela passa, Senhor, o sentimento, ó Deus, o entusiasmo ele passa, e há momentos da nossa vida, ó Deus, que o amor ele é provado, Senhor, e necessário, ó Deus, é necessário que nós tenhamos uma decisão, ó Deus, racional, lógica, consciente, Pai, de quem nós amamos, de quem, o Deus que nós, ó Deus, pertencemos. Senhor, fortalece a vida do meu irmão, Senhor. Dê a ele poder de luta diante das suas batalhas. Dê a ele poder de luta, Senhor, diante, Senhor, das suas dificuldades. Senhor, dê a ele poder de luta, Senhor, diante, meu Pai, das más notícias, diante das angústias, ó diante, ó Deus, das pressões. Dê a ele poder de luta, ó Deus, que a fé dele seja renovada e que o Senhor possa levá-lo, ó Deus, em nome de Jesus. Independente da resposta, ó Deus, que seja o sim ou não do Senhor, ou espera, que Ele possa continuar Te amando
e honrando o Senhor acima de todas as coisas. Pai, eu oro, ó Deus, abençoando, ó Deus, a vida do meu irmão e declarando sobre ele, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, essa palavra, ó Deus, e que essa palavra, Deus, encontre pouso, Senhor, nos nossos corações nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, coloque a mão, querido, sobre o teu coração, com seus olhos fechados ainda. Enquanto o louvor ministra uma canção, continue orando. Peça para o Senhor te ajudar, te fortalecer. Talvez você diga: Senhor, para mim é tão difícil te obedecer. Senhor, para mim tem sido tão difícil abrir mão, Senhor. Ó Deus, Pai, de relacionamentos, de circunstâncias que, ó Deus, tem tomado o seu lugar na minha vida. Senhor, para mim tem sido, ó Deus, tão difícil te reconhecer. Tem sido tão difícil te amar, Senhor, nessa intensidade. Seja sincero, fala com o Senhor, querido, e peça para que Ele possa nessa manhã visitar a tua vida, para que Ele possa conceder a ti poder de luta, para que você possa ser forte e corajoso, para continuar servindo o Senhor. Ah, querido, ore em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, sim, Deus, e entro nela. oh, Espírito Santo, Eu quero ver tua glória, como viu Moisés. Relances de som de trovão, mas não tenho medo, não tenho medo. Mostra-me tua glória, mostra-me tua glória, tua beleza me encanta, me perco em seus olhos. Eu quero andar na presença, como andou Jesus. Tua glória me envolve, estou coberto, mas não